corrente elétrica vai passar pelo meio, vai induzir uma diferença de potencial e a gente vai obter que a resistividade elétrica do meio. No caso de vocês, a gente vai causar uma vibração, a onda vai se propagar e a gente vai medir o tempo de chegada da onda, a amplitude, a frequência, que vai obter algumas propriedades, no caso, propriedades mecânicas do meio. Então é sempre assim. Técnicas de elétrica de estimação de superfície. Caracterizando por serem métodos não invasivos e não destrutivos. Então isso já é uma vantagem. Né? Você não precisa furar para obter uma imagem. Eu faço sempre uma analogia com a minha... Mas aquele método que... O downhole. Downhole e Tá crosshole. Ele é um dos métodos que tem que fazer um furo. Tá? Praticamente é um dos únicos métodos que tem que fazer. Ele acaba sendo destrutivo, invasivo no caso. Ele tem que fazer um furo para conseguir colocar o sensor dentro do furo para fazer as medidas. Mas na maioria das vezes não, a partir sempre da superfície. Alguns casos, não são todos, então. Você pegou justo o que não era para pegar. Só tem esse praticamente, que fura, que acaba se tornando invasivo. Até é legal que você fala, porque eu ia fazer uma analogia com a medicina. Hoje em dia você está com algum probleminha, você vai no clínico. O clínico ele te examina, pergunta lá o que está acontecendo com você, está falando, estou com uma dor aqui no ombro. Ele fala, beleza, vamos fazer uma tomografia. Tá? A tomografia, a partir da imagem da tomografia, que não é invasiva, ele vai te dar um laudo. Vamos por uma cirurgia, é um método invasivo. Vamos tomar um remédio, vamos fazer uma fisioterapia, não. Ele te dá um laudo, te dá um parecer em cima de uma imagem. Para a geofísica, para os engenheiros, é basicamente a mesma coisa. A gente fornece uma imagem para eles, do meio, e a partir daí eles podem tomar decisões, tanto os engenheiros quanto os geólogos. Vamos escavar. Então, uma imagem geralmente é mais rápida, falando das vantagens, é mais rápido e cobre uma área muito maior. Porque se você toda vez for fazer sondagem numa obra, no terreno, olha o custo disso. E você está com informações pontuais. E muitas das vezes você extrapola uma informação dali, fiz uma sondagem aqui, aqui, eu construí um prédio nesse terreno, fiz uma aqui no fundo do terreno e uma lá na frente. E interligo as camadas. Tá? Só que no meio, sei lá, tem um bloco de rocha, eu não detectei. A geofísica, de certa forma, você consegue varrer sua área toda de uma maneira mais rápida e muitas vezes mais barata do que as próprias sondagens. É claro que eu sempre falo, quando você vai aplicar um método geofísico, é bom você também ter informações diretas. Tá? Porque, voltando na analogia do corpo humano, o médico, quando ele pega uma imagem do seu ombro, ele sabe que o ombro da Larissa é igual ao ombro seu na imagem. Se tiver um negócio lá, uma manchinha na imagem, tem um problema. Agora, na Terra, não é sempre assim. Minha imagem que vai ser aqui vai ser diferente de uma imagem no terreno ali do outro lado. Então, é sempre importante você casar a geofísica com a sondagem. E isso a gente vai tentar colocar no TCC de vocês, desde que, eu não sei se o professor vai exigir que isso seja feito lá na escola, ou se ele vai deixar a gente achar um terreno que tem alguma obra. Se você já tiver essa informação, é bom, porque daí eu já vou atrás de alguma obra. Beleza, então eu vou conversar com o pessoal para ver se eu consigo um lugar para fazer ensaio, algum lugar que tenha sondagem, para a gente casar nossas imagens, nossas informações que a gente vai tirar com as informações diretas das sondagens. Okay? Deixa eu perguntar uma coisa que eu não sei. Da MSW, a profundidade, até quanto de profundidade eu consigo gerar dado ou informação? Que eu estava te falando. Se você me der uma bomba atômica, a gente vai até o núcleo da Terra. 6.000 e poucos quilômetros. Não há necessidade, certo? Não há necessidade social para investigar isso. Para a geotecnia, geralmente, uma profundidade de 30 metros basta. E a gente consegue fácil isso, com um impacto de marreta. Tá? Com qualquer batida de marreta, a gente chega fácil até 30 metros. Que é o que basta, acho que em
99% dos casos de fundações das obras. Salvo exceção túneis, às vezes tem uns túneis mais profundos. Mas fica tranquilo que isso daí depende da energia, que é a fonte, e do espaçamento entre os geofones. Quanto mais profundo você está querendo ir, maior o espaçamento entre os geofones que você tem que usar. Então, aqui voltando, né? Caracteriza por serem métodos não invasivos e não destrutivos, e medem os contrastes das propriedades físicas dos materiais. Sempre contraste, né? Trabalhando contraste de eletroresistividade, contraste de densidade, contraste de velocidade, contraste de suscetibilidade magnética, sempre medindo os contrastes. Daí tem os tipos de métodos, isso aqui não é só como a título de informação, aproveitando que você veio aqui. Tem os métodos passivos, geralmente são associados à pesquisa básica. Então, mede naturalmente a ocorrência de um fenômeno. Por exemplo, o campo gravitacional, ele existe, ninguém desliga ele. Está lá. Não precisa aplicar nada, ele existe. E eu consigo medir. Tem aparelhos que medem isso. Por isso que é um método passivo. Campo magnético, idem. Ele existe, está aí. Registro de ondas sísmicas e terremotos. Também é passivo, porque é um fenômeno que não fomos nós, homens, que provocamos. E os métodos ativos, geralmente associados à geofísica aplicada. Transmite um sinal na superfície e registra o que retorna. Então, geração de vibrações através de fontes sísmicas, é o que a gente vai fazer. Injeção de corrente elétrica, quem já trabalha aqui já sabe como que é. E emissão de ondas eletromagnéticas. Tá? Essa injeção de corrente elétrica é o que a gente está falando. Crava 2 eletrodos no solo, já tem uma corrente, que a gente pode mostrar uma nota para na imagem. Daí a aplicação em biologia de engenharia. Determinação das velocidades sísmicas dos materiais. Agora, aproveitando assim, já de tudo que eu falei, por que as velocidades sísmicas, determinação das velocidades sísmicas dos materiais é importante? Eu gostaria que você me respondesse. Ah, uma pergunta? É. Repete a pergunta. Por que a determinação das velocidades sísmicas dos materiais é importante numa obra? Uma obra de grande porte, vamos dizer. Para a gente poder saberem, através da imagem, saber o que usar, né? Mas também, mas principalmente para você já, de antemão, ter uma informação da resistência dos materiais, da dureza dos materiais. Se você, dando um exemplo, você vai conseguir escavar ou vai ter que remover com explosão? Você vai construir um prédio, você tem que colocar estaca franking ou estaca raiz? Através, se você conseguir determinar as velocidades sísmicas dos materiais, você já começa a projetar melhor a sua obra. Você determinar o tipo de solo e projetar a melhor fundação para aquele tipo de solo. Escavação, vou estar com 10 máquinas, eu vou escavar, já vou conseguir escavar, porque tem uma tabela, vou mostrar mais para frente, que correlaciona a velocidade dos materiais, a gente sabe que a propagação das ondas, com a dureza dos materiais. E também com vamos supor, até 800 metros por segundo, é considerado que o material é escavável. Então você entraria com um trator lá e tiraria. Se acima de 800 metros por segundo, você já teria que começar a entrar com outro tipo de máquina. E tudo isso daí é custo numa obra e tempo. Se você tivesse a informação antes, é importante. Então foi nesse sentido que é a pergunta. Mas aí tem vários outros tipos de aplicação, por exemplo, delimitação do contorno do topo rochoso, determinação do modo de elasticidade, que envolve na parte de segurança da obra, que eu pedi para você ler com cuidado, constar no TCC, porque o MSW ele é muito utilizado para esse tópico aqui, ó, determinação dos modos de elasticidade dos materiais. Mapeamento de contatos geológicos é importante, porque muitas das vezes, numa obra, você tem lá um basalto e do lado tem um arenito, que o basalto era uma lava vulcânica, se intrudiu e ficou do lado de um arenito. E esse contato, ele pode ser que bem nessa região seja uma região propensa à percolação de água, de fluidos, e seja uma zona de fraqueza. Tá? Então muitas das vezes acontece um acidente na obra por um desconhecimento desse tipo. Às vezes a sondagem, você faz uma sondagem aqui, a outra aqui, você sabe que tem, desse lado pegou basalto, desse lado pegou arenito, mas onde está o contato?
A geofísica teria a capacidade de fazer uma linha contínua e determinar exatamente onde está um contato de materiais de propriedades distintas. Projetos onde os geofísicos podem ajudar. Eu vou passar rápido aqui, mas era legal depois vocês verem, porque daí tem a ver com terraplenagem, escavação. Na parte de ambiental, a gente consegue de repente determinar uma intrusão de pinha salina, barragens hidrelétricas, delimitação de contatos geológicos horizontalizados sobre verticalizados, é o que eu acabei de falar de um área ali. O cara constrói uma barragem bem num lugar que tem um contato desse, é perigoso, ele tem que saber antes. Ele sabendo antes, vocês, técnicos, engenheiros, têm condições de tomar as medidas cabíveis para proteger sua obra, para tornar a obra segura. E aqui entra projetos de fundações, mapeamento de topo rochoso, detecção de blocos de rocha, delimitação de freático, enfim. Outros projetos que eu estou aqui para ajudar. É importante passar essa informação para o pessoal, para eles não acharem que também só tem o MSW. Então, uma frase que eu coloco, e sempre coloco na apresentação para qualquer pessoa: para cada situação existe uma ferramenta técnica, geofísica, que poderá auxiliá-lo no seu projeto. Então é importante sempre o cara que está projetando uma obra, ele consultar os geofísicos. Ele não é obrigado a saber tudo de geofísica. Então, muitas das vezes, ele só usa um dos métodos. Só sísmica de refração. Só MSW, só elétrica. Não, vamos lá. Fala qual que é o seu problema para um geofísico, ele vai te falar as ferramentas ou os métodos que é mais adequado para aquele caso. Essa frase aqui eu coloquei num projeto. Essa apresentação foi num congresso da ABGE, Associação Brasileira de Geologia e Engenharia. Vai ter um monte de gente assistindo, você nem sabe quem que é, né? Pode ter engenheiros, geólogos, mas tinha de tudo lá. E tinha um cara do TCU, Tribunal de Contas da União. Quando ele viu esse slide e viu, eu falei essa frase, no final da apresentação ele veio me procurar, que é: o desconhecimento da subsuperfície do seu projeto deve ser encarado como um dos maiores custos na sua obra. Por que eu coloquei essa frase? Para vender o peixe de fazer geofísica. Estava lá no meio dos engenheiros e geólogos, e tem esse desconhecimento da geofísica. Quem conhece também tem uma certa resistência em aplicá-lo. Falei, vou colocar uma frase de impacto. E impactou justo no cara do Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque depois eu expliquei o que é dessa frase também. Mas é o seguinte: muitas das obras não fazem geofísica porque eles não querem também conhecer muito. Existe ainda essa cultura no Brasil. Porque daí cobra quanto quer uma obra. Isso está mudando. Quanto mais você conhece da onde você vai construir sua obra, quanto mais você conhece do seu terreno, menos chance de ocorrer imprevistos. E quando ocorrem imprevistos numa obra, geralmente quem está contratando a obra paga, não é a construtora. No Brasil tem essa cultura, nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos, quase todas as obras são 100% asseguradas pela construtora. Se acontecer uma bucha, que a gente fala, uma merda, é a construtora que vai arcar, não o contratante. Aqui no Brasil, não. Aconteceu o desastre do metrô, lá no Pinheiros, que solapou a parte da estação. É claro que a construtora também sofre, perde, né? Atrasa a obra, enfim. Mas o pior mesmo fica com o Estado, que era o Estado de São Paulo, que até hoje foi reinaugurada, a obra da Estação Pinheiros foi inaugurada recentemente. Então, tinha um desconhecimento da área, tinha um desconhecimento da subsuperfície. Eles não conheceram como deveriam conhecer aquela região, senão não teria acontecido aquele solapamento. E o cara do Tribunal de Contas da União, Isso aqui a gente pode contar, se eu gostei também. Porque a gente tava falando, o professor falou assim, vocês têm que vender, entendeu, também, não é? Assim que a gente falou do tema pra ele, ele gostou muito, porque é diferente, ele nunca teve. Aí ele falou assim, só que assim, é um tema que são pouquíssimas pessoas que conhecem. Vocês vão ter que subir lá no palco, né? E vender, mostrar e por que eles têm que fazer isso, E a entendeu? gente pode sentar e explicar o que você explicou pra gente.
Essa frase foi...